Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está ouvindo ou vendo o nosso podcast. Obrigada por nos acompanhar. Eu sou a Juliana, sócia aqui do Campos Tomás Advogado, um escritório que é especializado na área de tecnologia. E a minha coisa preferida aqui do escritório é o podcast, porque enfim, só tenho convidadas maravilhosas e inspiradoras. E tô aqui hoje com a Nara, que aceitou esse meu convite. Estou muito feliz. Obrigada, Nara. Tenho certeza que sua história vai inspirar muita gente. E até queria fazer desse episódio, né, um especial sobre o Dia da Equidade de Gênero, que é dia 26 de agosto. A Nara trabalha de alguma forma com isso, né? Então achei que ela era a convidada ideal para esse dia. E vamos começar. Assim, melhor do que eu é você se apresentar e falar um pouco, né, o que você fez e como você chegou até aqui. Tá bom, obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui e falar sobre esse assunto, falar sobre a minha história. E eu adoro inspirar mesmo. Depois, para quem estiver olhando, pode olhar minha capinha. Eu tenho uma capinha Bora Inspirar. E depois eu chego no Que Bora é do livro, Inspirar, né? que é do livro. Mas, bom, meu nome é Nara Duarte Pinski, eu sou gaúcha de Porto Alegre. Me formei na PUC, no Rio Grande do Sul, em Direito. E aí eu tive uma virada brusca, eu fui morar no Acre, porque meu pai era advogado e morava no Acre. Meu pai se separou Uau! da minha mãe e foi morar no Acre. Então, em 2000 eu fui morar no Acre e fiquei, na verdade, tomando conta do escritório lá por 2 anos. Meu pai teve um período doente e tudo. E foi bem desafiador, assim, porque eu tinha 25 anos, recém-formada, mas a minha sorte é que eu já conhecia os advogados, os desembargadores, os juízes, todo mundo desde que eu era pequena, porque eu ia para o Acre de férias. Então foi uma fase bem interessante, assim, já começar no mundo do direito num estado tão diferente da onde eu morava. Só que quando eu fui morar no Acre, eu já conheci meu esposo. A gente se conheceu no carnaval em Olinda, também é outra história. Eu gosto muito de viajar, então já viu. E aí a gente resolveu morar juntos. E ele me convidou para vir para São Paulo. Tá. Então eu morei no Acre durante 2 anos e meio, mais ou menos. E em maio de 2002 eu vim para São Paulo. Tá bom. Então eu moro aqui desde maio de 2002. Aqui eu ainda advoguei. Então eu advoguei, na verdade, no Rio Grande do Sul, no Acre e em São Paulo. Por 10 anos eu advoguei. Só que eu comecei a não ficar tão contente com a minha profissão, né? Principalmente quando eu estava aqui em São Paulo, e a gente casou, eu engravidei do meu primeiro filho e eu falei, não é isso que eu quero, né? Acho que muitas mulheres têm essa tomada de decisão na Sim. gravidez, na maternidade, né? E comigo foi assim. E a gente tinha uma condição financeira boa, e meu marido falou, então fica, quem sabe tu fica cuidando do filho e tal, enfim, meu filho vai fazer 18 anos esse ano, então há 18 anos eu não advogo mais. E aí eu fiquei em casa um tempo, logo eu engravidei do segundo filho. Mas eu sempre pensei, eu preciso ter um negócio, eu quero ter um negócio. E aí, quando meu segundo filho nasceu, em dezembro de 2008, eu tive uma ideia do meu primeiro negócio. Então, minha carreira de empreendedorismo, se é que a gente pode falar assim, começou em 2008. Eu chamei uma amiga que tinha feito administração na GV, porque assim, minha formação era direito, era o que eu Sim. conhecia. E a gente abriu uma empresa que era uma importadora de produtos infantis e uma loja online. Isso em 2009. Então era super inovadora, assim, ser Sim. loja online. Nem É, tinha Instagram nessa época, né? Só para dar uma é verdade. contextualizada. E, enfim, a gente trouxe marcas super legais para o Brasil, Skip Hop, daquelas mochilas de Ah, que legal. bichinho. Foi a gente que foi numa feira na Alemanha trazer. E foi muito interessante. Eu comecei a aprender de tudo, né? Desde estoque, fluxo de caixa, marketing. Aí foi aquela advogada abriu o horizonte. E aí meu marido foi convidado para trabalhar na Garota, a gente mudou para o Espírito Santo. Chegando lá, a sociedade deu uma esfriada, a gente resolveu separar. Minha sócia ficou com a parte de importação e eu fiquei com a loja online, que eu cuidava de lá.
E foi tudo muito bem até aí a gente voltou para, ficou quase 3 anos lá, voltou para cá e eu resolvi que eu queria dar mais um passo. Eu falei, não sei o que que é, mas eu quero dar mais um passo na carreira. E eu falei, vou vender a loja. E vendi a loja, e o estoque, nome, tudo. E falei, bom, agora eu vou ver o que eu vou fazer. E aí as coisas não são coincidências, né? A minha sogra sempre me ensinou que sou a mão de Deus, né? Apontando. No dia seguinte, eu já comecei a trabalhar com marketing digital, com uma pessoa que procurou no Instagram, minha personal trainer, botou meu nome, sabe Em aquelas que coisas? ano isso? Era 2015. Tá. 2015. E aí eu comecei a me envolver mais ainda, porque assim, quando eu tinha loja online, importadora, eu já trabalhava com muitas mulheres, né? Porque esse segmento de produtos infantis é muito do mundo feminino. Sim. E eu sempre gostei de trabalhar muito com mulheres, eu sempre ajudava todas as minhas concorrentes e, enfim, lojas parceiras, eu sempre tive essa coisa muito de ajudar as pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com marketing digital e comecei a participar de um coletivo de mulheres e me tornei sócia de uma delas e a gente abriu uma empresa, que eu continuo com essa empresa até hoje, chama Companhia Empreendedora, que até a pandemia, até o começo da pandemia, a gente fazia encontros mensais ou a cada 2 meses para mulheres empreendedoras. A gente sempre chamava as mulheres empreendedoras para falar sobre algum assunto, que seja contabilidade, foto, Instagram, Facebook, site. Mas o que era muito interessante era a troca que elas tinham nesses encontros. Sim. Né? Porque a mulher empreendedora, ela trabalha muito sozinha. Então, quando ela vê que tem outra pessoa com o mesmo problema que ela se sente revigorada. E aí, na pandemia deu aquela mudada, porque os encontros presenciais não podiam, a gente fez encontros online, de novo a sociedade deu uma esfriada e eu continuei, porque eu tenho clientes até hoje de marketing digital que eu atendo, e comecei a dar muita mentoria para mulheres empreendedoras. Basicamente, de modelo de negócio, de como tirar o seu negócio do papel, de, ai, meu negócio está assim, como é que eu faço para ele crescer? E eu já participava da rede da Ângelos, né? Que Sim. é onde eu sou sócia hoje. E aí, no começo desse ano de 2024, a Cláudia me convidou para ser sócia da Ângelos. E então hoje eu sou sócia e CNO, então eu trabalho com a parte de vendas, né, a prospecção de clientes, de empresas, nessa rede, que é uma rede de 350 mulheres, que a nossa missão é apoiar as empresas, fomentar com as empresas a equidade de gênero. E aí que a gente chega na equidade de gênero Sim. propriamente dita, né? Então, esse é basicamente assim o caminho que eu percorri para estar aqui hoje. Gente, é bastante coisa. E você, enfim, né? Testou, assim, várias coisas, né? Quando você fala na questão tanto da empresa, da companhia empreendedora, quanto da mentoria, não, da mentoria, você trabalha mais com mulheres que seguem esse caminho do digital, e-commerce, ou é qualquer coisa? Qualquer coisa, qualquer coisa. Tem muitas mulheres que estão no mundo corporativo e querem abrir o seu negócio. Tem muitas mulheres que foram desligadas por causa da Da pandemia. maternidade, tanto na pandemia e por causa da maternidade mesmo. E então, assim, eu trabalho com as mulheres assim, que elas querem dar um passo além, né? Elas querem ser empreendedoras ou elas já são empreendedoras e precisam de uma ajuda para organizar as ideias, para organizar o seu negócio, e é nisso que eu dou as mentorias hoje. Gente, muito legal. Eu me identifiquei com várias partes do que você falou. Porque esse negócio da maternidade, o que eu sinto é que é muito assim, ou vai ou racha, porque é um momento que você repensa a sua vida e o seu propósito. Então, por exemplo, no meu caso, eu jamais pensei em parar de advogar, Sim, porque eu realmente, assim, gosto do que eu faço, eu acredito que enfim, um trabalho que é inovador, que, enfim, tu te identifica, né? exato, eu acho muito legal meu trabalho, gente. Claro. Eu trabalho com propriedade intelectual e tecnologia, eu acho muito legal. E
Então, quando eu engravidei a primeira vez, o que eu pensava era: nossa, eu quero me dar muito bem, eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo, mas eu quero ser uma referência, etc, para eu servir de exemplo para minha filha, assim, eu quero que ela se orgulhe. Então, eu acho que é isso, assim, né? Ou vai ou racha, assim. É um pouco isso, porque a Cláudia, que usa uma frase muito boa, a fundadora da Ângelos, que já foi entrevistada por ti, ela fala que, assim, a mulher que tá com aquele bebezinho no colo, apaixonada, e aí ela olha pro trabalho dela e já não era bom, vai ficar muito pior. Tem essa Sim, primeira questão. E a segunda questão, que a gente já começa a trazer um pouco de dados aqui, 50% das mulheres são desligadas no primeiro ano após a maternidade. Então, aí já começa a equidade de gênero a falar mais alto. Então, é um fator, né, muito determinante, porque a mulher sofre muito preconceito ao ser mãe. fato. Quando ela está grávida, ela não vai ser competente igual, ela não vai ter foco igual, ela não vai ter tempo. E quando a mulher tem tempo e foco e viaja, porque ela terceirizou a educação dos filhos, ela deixa a babá cuidar dos filhos, ou os avós, ou a tia, enfim, quem seja. Então, assim, é pressão de todos os lados para a mulher. E realmente, grandes viradas de ambiente corporativo para empreendedorismo, ou mesmo de profissão, acontecem em razão da maternidade. Porque a maternidade mexe muito com a gente, né? Sim, Então, tem mulheres que estão satisfeitas e continuam, tá tudo bem. E tem outras que se questionam, e essa é uma hora de se questionar, né? O que eu sim, acho é que nem toda mulher tem a possibilidade financeira de se questionar, né? Esse é o sim. grande problema. Mas eu, graças a Deus, eu tive. Então eu pude mudar de rota, depois mudar de rota de novo e experimentar coisas que me façam feliz. Não, muito legal. Uma outra pessoa que eu também já entrevistei aqui no podcast é a Fernanda Paroneto. Atualmente ela, enfim, é dona do Just Real Just Moms. real Isso. moms. E aí eu achei engraçado, assim, engraçado não, né? Mas eu achei também, por isso que eu falei, nossa, várias coisas que você falando fazem sentido, né? Porque ela comprou o Just Real Moms pra uma das razões, né? Ela quer fazer um hub de negócios voltado justamente para as mulheres, porque tem muita mulher que depois, enfim, depois que engravida, não sei o que, depois tem filho, resolve investir em algum negócio voltado para, enfim, para a infância, para a criança, ou mesmo para a maternidade. E que essas mulheres normalmente precisam de um apoio e etc. Então, o Just Real Moms também é um hub de negócios voltado até para esse público específico. Sim, E achei muito legal que você teve essa experiência, né, do e-commerce, deve ter sido super desafiador, foi. mas pelo visto foi tudo bem, você conseguiu vender. Consegui vender bem a empresa. Ó, Acho viu? que Sai sem prejuízo, é isso, tá no lucro, eu me acho super vitoriosa, super vitoriosa. né? Então, muito legal esse trabalho. E eu queria que você contasse pra gente um pouco. A Cláudia já falou um pouco isso, mas eu acho que vale a pena, especialmente, né, agora que a gente está falando aqui de equidade de gênero, você falar um pouco do trabalho da Ângelos, como que funciona, etc. E qual que, enfim, é o papel, né, que vocês tentam exercer para ajudar a combater esse gap, né, na equidade de gênero. Tá. Eu acho que uma coisa que é legal a gente esclarecer, que muita gente ainda fica com dúvida, é a questão de igualdade de gênero ou equidade de gênero. Né? As pessoas falam em igualdade de gênero. Na verdade, não é igualdade, porque igualdade a gente pressupõe que as pessoas são iguais, Sim, né? Então o termo correto é equidade, porque é dar o que cada um precisa. Não é tratar as pessoas iguais, porque as mulheres não são iguais, elas não têm as mesmas condições, elas não têm as mesmas oportunidades, né? Então, a gente fala em equidade de gênero. Na Ângelos, a gente apoia as empresas de várias formas. Palestras, letramentos, workshops, formação de mentorias. E a gente tem um programa de mentoria para liderança, que são para as líderes das empresas, para elas alcançarem melhores posições dentro da empresa, né? Porque esse é um gap que é muito grande. As mulheres, nós somos 51% da população. E mulheres CEOs no Brasil, a gente tem 6%. Então, é um número muito
diferente, né? Quando as mulheres entram nas empresas, nas grandes corporações, para serem trainees, estagiárias, enfim, elas entram, às vezes 55% das mulheres entram. E aí vai subindo, vai diminuindo esse número. Sim. Então, além de diminuir esse número, a gente ainda tem um problema da igualdade de salários, né? Que a gente não tem. A mulher, em linhas gerais, ganha 30% a menos que o homem na mesmo cargo e função. 30%. E quando a gente fala em diretores, em gestores de alto escalão, a gente está falando de 60% de diferença. É muita coisa. A mulher que faz a mesma coisa, a mesma dedicação, né? Então, quando a gente fala de equidade de gênero, não é só as mulheres alcançarem os mesmos números de liderança dos homens, mas sim a gente ter políticas que tenham uma equiparação de salário, políticas que respeitem a mulher nas suas necessidades, como a maternidade, que a gente já falou aqui, e outras tantas necessidades, né? Porque a mulher, depois que passa pela maternidade, ela chega por volta de 50 anos, o que que acontece? Ela tem pais idosos. E aí ela tem os problemas dos pais idosos, cai em casa, vai para o hospital, precisa contratar. São outros problemas que acontece a mulher que tem que resolver, não o homem. Né? Esse trabalho de cuidado acaba sendo sempre nosso. E aí as mulheres no trabalho, elas acabam não tendo a mesma oportunidade Sim. que os homens. Então a gente ajuda a empresa nesse sentido. Então, a gente Até de elaborar as políticas. exatamente. E entender qual é a dor. Por exemplo, a gente trabalhou semana passada, foi isso, numa grande farmacêutica aqui no Brasil. Ela falou: Não, eu quero fazer um programa, mas eu não sei por onde começar. A gente falou: Então vamos fazer uma pesquisa. Vamos chamar mulheres. A gente chamou mulheres e fez uma pesquisa. Qual é a tua dor? O que tu acha? O que tu sente? E saíram coisas assim. O RH mesmo que nos contratou ficou muito surpreso. Porque às vezes numa empresa grande as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então a gente tem que entender qual é a dor da mulher naquela empresa, que pode ser completamente diferente, né? A gente Sim. sabe que existem setores, setor automotivo, que é muito machista. Né? Tem setores de marketing. Quando a gente fala marketing RH, as mulheres já estão bem melhores. Sim. Saúde, a mulher já está bem melhor. Mas setores de tecnologia, tu deve ver muito isso. Sim, sim. Né? Essa discrepância. Então, a nossa ideia com a empresa é essa: é dar a mão para a empresa e falar: o que tu precisa? Como é que eu vou te ajudar para a gente aumentar esse número de mulheres na liderança? Porque tem pesquisas que falam o seguinte: se a gente conseguisse dobrar. Hoje, assim, em média, a gente tem 15% de mulheres na liderança. Se a gente contar alta liderança, média liderança, tá? Todos os tipos de liderança, a gente chega numa média de 15%. Nós somos 51% da população, só para colocar esse dado bem. E existe uma pesquisa muito profunda que ela diz o seguinte: se a gente dobrar esse número de mulheres na liderança, se a gente for para 30%, que é um número, inclusive, preconizado pela ONU, né? Tem empresas signatárias do Pacto da ONU que se comprometeram a chegar a 30% de mulheres na liderança até ano que vem, 2025. O que acontece com o PIB do Brasil? Ele dobra. Dobra o PIB do Brasil, ou seja, é uma coisa assustadora. Então, assim, à medida que as empresas começarem a entender isso, o que elas ganham com o papel das mulheres na liderança, inclusive rentabilidade das empresas. Sim. Né? Quando a mulher está em posições de liderança, CEO, conselho, alta gestão, ela ganha em diversidade, em criatividade, inovação. A empresa ganha todos esses aspectos e a rentabilidade dela aumenta de 10% a 20%. Existem pesquisas sólidas nesse sentido, não é achismo nem mimimismo, né? Que a gente fica, a mulher está de mimimi. Não. Existem pesquisas que falam, se tu tiver uma diversidade, tu vai aumentar a tua rentabilidade 10, 20%. Quando as empresas começarem a enxergar isso, vai ser mais fácil. Sim. Não, mas acho que é isso mesmo. Essa situação, né, por exemplo, nos escritórios, inclusive nos escritórios que eu trabalhei, a gente sempre viu muito isso, né, enfim, até porque atualmente nas faculdades de direito a gente está com uma maioria feminina, então normalmente fica nessa base mesmo de 55%, né, advogado júnior, estagiário, e depois vai subindo
e o negócio vai degringolando. Você, né, enfim, que tem experiência no assunto, que está trabalhando com isso mais diretamente, quais são, atualmente as políticas que vocês costumam recomendar ou que vocês veem, de repente, fora do Brasil ou até mesmo aqui, que ajudam a fechar esse gap? A gente vê as empresas que têm dado certo, né? Então, as empresas que têm dado certo em equidade de gênero começam sempre com um passo, que é falar sobre o assunto, Tá. que é fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, a gente não vai conseguir resolver um problema que a gente não conhece. Então, precisa começar a conversar sobre o assunto, precisa entender o que, que acontece naquela empresa, qual é a dinâmica daquela empresa, por que, que a gente não tem? Porque a gente não tem mulheres preparadas? Ou porque a gente tem uma política que vai deixando a mulher que tem filho pequeno, não bota ela nesse cargo porque ela vai ter que viajar muito, então tira ela desse cargo, bota um homem que é mais fácil. Entendeu? Existem várias questões do machismo inconsciente, dos vieses, e existem questões que estão nas próprias mulheres, como a síndrome da impostora. Né? Existem Sim. pesquisas do LinkedIn, por exemplo, que fala assim, a vaga do LinkedIn coloca 10 Requisitos. requisitos para a mulher. Se a mulher tem 8, ela não se candidata. Se o homem tem 2 requisitos, ele se candidata. Porque ele acha que o resto se arruma. A autoestima do homem médio, que é muito alta, e a da mulher é muito Muito baixa. alta, muito alta. Então, quando chega para chegar, tem 10 advogados na sala, um tem que ser promovido, quem é que vai se destacar? Vai ser o homem. Porque o homem tem mais autoestima, porque o homem se sente mais preparado. Por mais que a mulher tenha 10 anos de estudo a mais que ele, 10 anos a mais de experiência, tenha pós-graduação, mestrado, doutorado, a autoestima, a gente começa pela questão da mulher da autoestima. Então, assim, um dos trabalhos que a gente faz é esse, é o trabalho de mentorias com as mulheres, para elas entenderem o potencial delas, para quando aparecer a vaga, elas se sentirem preparadas. Porque eu acho que o nosso papel é muito submisso, Sim. né? É difícil a gente tomar a frente. Então, a gente tem que começar a tomar essa frente e entender que sim, a gente pode fazer o mesmo trabalho que os homens. E mostrar para os homens que sim, a gente pode fazer o mesmo trabalho que eles. E aí a gente precisa das mulheres apoiando as mulheres, o que a gente chama de she for she, Sim. porque o que a gente ouve muito, inclusive a gente ouviu nessa pesquisa, mulheres que maltratam outras mulheres, que resolvem achar que elas têm que tratar as outras mulheres como os homens tratam. Então, elas tratam mais friamente, com menos escuta. Elas tratam, tipo, ela acha que ela tem que botar um terno, Ela acha que ela tem que sapato. replicar o comportamento masculino para ser bem Exatamente, sucedida. exatamente. Então, assim, as mulheres precisam entender que a gente não pode concorrer com a gente mesma, né? A gente tem que ajudar outras mulheres. E é isso que na Angelus a gente faz. A gente tem 350 mulheres lá, de todos os níveis, de todos os cargos, tipos de experiência, justamente que querem apoiar. A missão de todas é uma só. A gente quer apoiar outras mulheres, ajudarem a alcançarem os sonhos. Se ela quer ser gerente, não quer ser diretora, tá tudo certo. Porque hoje também tem isso. Tem muita mulher que não quer alcançar um nível de Sim. diretoria. Porque não quer deixar, não quer abrir mão da sua vida pessoal. E tá tudo bem. Mas assim, ela quer ou não quer, ela tem que entender isso. Então, as mentorias fazem parte disso, do autoconhecimento da mulher e, de repente, qual é o soft skill que está precisando? Né? Ela está precisando para ser melhor reconhecida. A gente vê muita questão de comunicação assertiva, de inteligência emocional. Então, aquela velha disputa, né? Se a mulher é muito assertiva, ela é tida como grossa. Sim. Se o homem é direto, ele é assertivo. A mulher não, a mulher é grossa. Ou se a mulher tem um tom de voz mais baixo e é mais tímida, ela é a coitadinha, então ninguém ouve ela na reunião, porque a voz dela é mais baixa. Então, assim, como é que ela precisa se colocar para ela ser ouvida? Né? Para poder chamar a atenção das pessoas e falar, ela também tem competência, ela também merece um lugar de destaque, merece um lugar de liderança. Sim. É isso que a gente faz com as empresas, a gente ajuda. E a gente vê que as empresas, assim, as que têm sucesso, voltando para a pergunta, são essas que discutem o assunto,
que tem um letramento interno muito grande. Porque a gente fala de machismo, pode parecer uma palavra muito forte, mas aquele machismo enrustido dentro dos homens e das mulheres nas empresas é muito grande. Sim. Então a gente mostra através de cenas de novela, cena de filme brasileiro, porque o brasileiro tem muito essa coisa do humor, né? Aquelas cenas mais escrachadas, que os homens se veem naquilo. E eles acham que eles não estão fazendo mal nenhum, mas que no fundo reforçam um comportamento machista, tanto de homens quanto de mulheres. Então, assim, chamar atenção para isso. Segundo, colocar metas. Tem que colocar metas. Se não colocar metas, não tem como atingir nada. E tem que preparar as mulheres. Seja através de autoconhecimento, seja através de cursos, seja através do que a mulher precisa. Entendeu? Ter um olhar diferenciado realmente. Eu acho que isso é o mais importante. E aí colocar as metas e ir atingindo as metas. Metas reais. Né? Aquela coisa que eu até brinco com as empresas. Eu falo, não adianta eu falar, eu vou emagrecer 30 quilos em 10 dias. Não. Não adianta eu querer pular de 5% de mulheres na liderança para 30% em um ano. Não vai conseguir. Então, que meta eu vou ter esse ano? Que meta eu vou ter ano que vem? E também na contratação ter esse olhar para a diversidade. Né? Porque, tá bom, queremos promover as pessoas que estão dentro da empresa, sim. Mas na hora da contratação também tem que ter o olhar para a diversidade. Não só para as mulheres, mas sim para as pessoas pretas, para as pessoas com deficiência, enfim, para a diversidade como um todo. Muito bom. Assim, gente, para quem. Eu sempre conto essa história aqui, mas eu vou contar de novo para quem nunca ouviu esse negócio, né, do machismo, do inconsciente mesmo. Eu sempre conto que eu nunca tinha percebido nenhuma diferença, assim, de tratamento, até eu ser mãe. E quando eu percebi, não foi nada assim, eu não achei que foi nada na maldade. Mas eu falei que para um sócio que eu queria ir para um evento. E aí ele falou, mas você tá com a filha pequena, você vai querer viajar? Né? Sim. E não foi por mal, ele realmente achou que eu não ia querer viajar porque minha filha era pequena. Mas sim, eu queria viajar, sempre quero viajar, então não tem esse problema. E é isso, né? Eu acho que muitas vezes eles não se dão conta. Então, quando vocês fazem esse trabalho na empresa, vocês também fazem com o público masculino, Sim, sim. de O que a gente conscientização, né? o que a gente chama de he for she. A gente tem o she for she, então são as mulheres pelas mulheres, e o he for she, os homens pelas mulheres. Porque se eles não apoiarem também, como é que a gente vai alcançar postos de liderança? Não tem como. A gente tem que ter o apoio deles. Então a gente tem que fazer com que eles entendam a importância disso. E aí eu sempre brinco que depende do homem, a gente vai por um sentido ou por outro, né? Tem homens que são números, então a gente mostra que, olha, se tiver diversidade, tu vai ter um aumento da lucratividade em 10 a 20%. Aí ele já abre os olhos. Tem homens que vão por outra, olha, se tiver se tiver uma equidade melhor aqui na distribuição dos cargos, tu vai ter inovação, diversidade, criatividade. E é isso que eles querem. Porque a mulher traz esse papel, ela traz esse olhar diferenciado. Sim. Né? Inclusive para conselhos. E agora as pessoas também começaram a entender isso. Né? Que os conselhos precisam ter mulheres dentro por causa desse olhar diferente. Nós somos pessoas diferentes. Por isso é equidade de gênero, não é igualdade. A gente não quer ser iguais aos homens. Nós não somos e nunca vamos ser. A gente precisa deles, sim, e eles entendendo o porquê. Eu acho que essa é a questão, porque senão fica aquela coisa que gera mais preconceito ainda. Ah, não, tem que botar uma mulher nesse cargo. E aí fica pior, né? Porque a mulher vai ser cobrada de uma forma. Por exemplo, eu já conversei com. Eu tenho duas situações que eu gosto de contar da Ângelos, né? Que eu converso com muitas empresas. Uma das empresas que eu conversei, eu fui procurada por uma empresa lá de Minas. Eles trabalham com a área de logística, uma empresa grande, de 26 anos no mercado, tem 7.000 funcionários. Eles começaram a abrir os olhos para a questão da equidade de gênero, por quê? Porque eles foram pedir um empréstimo no banco e o gerente do banco perguntou qual era
o número de liderança, qual era o percentual de liderança feminina que eles tinham. E eles não me falaram, obviamente, mas deveria ser muito baixo, e o gerente do banco negou o empréstimo. Ou seja, aquela empresa, por não ter uma equidade de gênero, por não ter mulheres na liderança, vai ter que pegar dinheiro com outro banco mais caro, Sim. porque ela não tinha um mínimo ali de liderança feminina. Então, assim, começa a doer no bolso, Sim. começa a ficar importante. E outra situação que eu gosto também de contar é na área de automobilismo, de carros, uma empresa veio nos procurar, porque sim, eles tinham mulheres na diretoria, mas as mulheres estavam completamente estafadas. Quase num burnout, querendo sair. Então, assim, não adianta só colocar mulheres nas posições. A gente tem que fazer a retenção. Sim. A gente tem que cuidar disso para que as mulheres continuem lá. Verdade. Porque uma mulher que é boa, ela não vai ficar numa empresa só para cumprir uma tabela ali de diretoria, e que a gente sabe que tem muito, né? Conselheira tem muito. Ah, não, tem uma mulher no conselho. A mulher fala, só faz assim com a cabeça. Uma mulher que é, né, Sim. tem essa consciência, ela não vai se submeter a esse papel. Então, tem esses fenômenos que acontecem e a gente precisa trabalhar também. Uma das metas, além de contratação, além de colocar mais mulheres na liderança, a gente tem que cuidar da retenção. De como é que a mulher está num burnout. Espera aí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Não é para a mulher ter um burnout porque ela é diretora. Tem alguma coisa errada com a empresa, não é com a mulher, entendeu? Sim, sim. Essa virada de jogo que as pessoas precisam entender. Ah, não, é porque a mulher, os hormônios. Não é, gente. É porque a mulher está lá sendo cobrada 1000 vezes mais do que um homem é cobrado. Eu li até uma matéria hoje, eu estava procurando um outro assunto, e aí, claro, né, eu falo muito disso, o algoritmo Sim. entende que eu gosto do assunto. Eu li uma matéria que fizeram numa universidade em Israel, não, uma universidade não, desculpa, em algumas instituições de ensino, que até numa emergência de um hospital, a dor da mulher é menos valorizada. O homem chega lá com a mesma dor que a mulher espera 30 minutos a mais numa emergência, e a probabilidade de ela ganhar um remédio para dor é muito menor do que um homem. Ou seja, a mulher é desacreditada até quando ela fala que ela tem dor. Então, isso é um dado que me chocou muito, né? Sim. Porque se os médicos não acreditam quando a mulher chega lá e fala que está com dor, como é que numa sala cheia de diretores vai ter uma mulher e ela vai ser ouvida? Se ela não é ouvida nem numa emergência de um hospital. Então, são coisas muito chocantes que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que se dar conta, não só homens quanto mulheres, né? Eu brinco que lá em casa são todos homens, até o cachorro é homem. Eu sou casada e tenho 2 filhos adolescentes. E eu falo, por que eu estou advogando para as mulheres, né? Porque eu estou ensinando meus filhos isso tudo desde agora. E é engraçado, porque a geração deles é assim, tá, mãe, mas por que você está me falando isso? É óbvio. Né? Quando eu contei um dia que as mulheres ganhavam 30%, eu falei, como assim? Como é que elas aceitam? E eu me pergunto isso. Né? Como é que as mulheres aceitam ganhar 30% a menos? Tem muita mulher que não tem condição de escolher, né? Tem muita mulher que nem sabe quanto o homem ganha. É isso que eu ia falar. Tem muita empresa que faz isso de forma completamente velada. Pois é. Pois é. Então, assim, dentro das práticas e políticas da empresa, tem que ter isso, a equiparação de salário e uma transparência. Então, assim, é diretor, não importa se é homem ou se é mulher, ele vai ganhar X. É gerente, não importa se é homem ou mulher. Né? Porque daí a empresa consegue acreditar, né? As pessoas conseguem acreditar naquela empresa. Outra coisa que a empresa ganha também com a equidade de gênero é uma boa reputabilidade, né? As pessoas veem aquela empresa de uma forma diferente quando veem números interessantes de equidade de gênero. Fala, bom, aquela empresa é diferente. Então a gente começa. É aquela mesma coisa de consumo consciente, de, né, Sim. de gases emitidos. Isso também faz parte. Né, de olhar. Faz o que vem outra preocupação, né? Que é. A gente acho que falou uma vez disso no grupo de WhatsApp, né? Começou muito com o greenwashing,
né, da empresa falar que é super a favor do meio ambiente, na verdade não Sim. ser. E essa questão do social washing também, né? É, Porque não é brincadeira o tanto de empresa, escritório, tudo, né, que fala muito e faz muito e pouco. faz muito pouco. É verdade. Mas aí o que, que vai acontecer? Eu sou sempre. Eu posso ser inocente, né, nesse sentido, mas eu sempre acho que a mentira tem perna curta, sabe? Então, assim, no momento que as pessoas, que os consumidores começarem a entender que aquilo é tudo fachada, cai por terra a argumentação, entendeu? Então, não adianta só falar, você tem que provar. E isso também, no caso das mulheres, da equidade de gênero, vai começar a aparecer. As empresas não adianta só serem signatárias do Pacto da ONU e terem 30%, porque o que, que eles fazem? Ah, tem que ter 30% de mulheres na liderança. Tá bom, botam lá assistente, a gerente da assistente é líder. Ah, então ela conta como liderança. Entendeu? Então, assim, que tipo de liderança? Tem que ser todos os níveis hierárquicos. Não Sim. adianta a gente ter só liderança na média gestão. Na média gestão, a gente vê um número bom de mulheres. Por isso que quando eu falo em 15%, eu falo, de onde será esse dado? É a média. Se a gente vai da média gestão até CEO, a gente tem 15%. Mas não, o que, que as empresas fazem? Pegam aqui a média. Não, eu tenho 50% de liderança feminina. Ah, é? Aonde? Na média gestão. Então, não é assim, né? Então, Sim. eu sou inocente e acredito na coisa positiva de que as pessoas vão começar a entender que isso é simplesmente falatório, entendeu? Sim. Não, e acho que no fim é o que você mesma estava falando, né? As próprias empresas, né, que não levam isso a sério, vão acabar se prejudicando, né? Elas vão, vai cair por terra a argumentação, né? Ou as mulheres não vão querer trabalhar lá, ou os homens vão começar a enxergar isso e vão começar a defender as mulheres, que eu espero que isso aconteça e que eles entendam que essa diversidade é importante, importante inclusive para eles. Sim, exatamente, para a empresa lucrar mais, enfim, é o que você estava falando. Exatamente. Então, eu sou inocente de achar isso, né? Tem pessoas muito. Esses dados já são muito pessimistas, né? Quando a gente começa a falar de dados, a gente fica muito pessimista, mas eu sempre acho que as coisas vão mudar, né? Segundo Eu essa acho bom, gente, última, falar com pessoas otimistas. Eu acho bom. segundo esse último dado do Banco Mundial, a gente ainda vai levar 136 anos para ter essa equidade de gênero. Então, eu ainda tenho mais um dado aqui, eu fiz uma colinha hoje, porque, né, são muitas coisas para uma mulher lembrar. É, um dado que eu acho super. Depois a gente vai falar de startups, tá? Que também tem dados impressionantes de startups. Mas o dado que eu queria era que existe um índice global que eles chamam Mulheres, Empresas e a Lei, que chama WBL, que é um índice do Banco Mundial, que ele classifica 190 países Tá. em relação a mulheres, e aí dentro de mulheres tem vários índices, né? O Brasil, daí fala, daí a matéria era assim, o Brasil cresceu, tipo, 2,5% da última pesquisa. Essa pesquisa é agora de 24, tá? Uhum. Só que o Brasil tem a mesma pontuação de dois países que hoje a gente vai falar que são bem emblemáticos, que é Venezuela e Ucrânia. Como é que como é que o Brasil tem a mesma pontuação que Venezuela e Ucrânia no que diz respeito à mulher? É chocante isso, não é? Sim. A mulher é tratada igual aqui, como ela é na Venezuela, e a gente está vendo tudo que está acontecendo na Venezuela, e na Ucrânia, que a gente está vendo tudo que está acontecendo na Ucrânia. Então, assim, é muito absurdo, né? São índices, assim, do Banco Mundial, que Sim. é uma outra parte, não é índice de dentro do Brasil. Então, a gente. São coisas muito chocantes, né? Desculpa, eu falei até um dado errado aqui, que os 6% de CEOs é no mundo. No Brasil são 2,4%. Só 2,4? 2,4% das empresas que têm CEO mulheres. E quando a gente fala em conselhos, no mundo é 23% e no Brasil 15%.
E aí, em relação aos conselhos, eles falam que essa equidade vai acontecer só em 2038, nos conselhos de administração, né? E aí a gente vem para outra área, que é empreendedorismo, que é uma área que eu amo e que tu também gosta bastante. Startups fundadas por mulheres no Brasil, menos de 5%. 4,7%. E as que conseguem investimento, então... Vou te contar. Sabe as que conseguem investimento? 0,04%. Não chega a 1%. 0,04%. Então, assim, é ridículo. A Cláudia mesmo contou uma história que uma empreendedora contou para ela que ela foi no banco pedir um empréstimo para abrir a empresa. E aí o gerente perguntou, Ed, que empresa tu quer abrir? Ela falou, uma marcenaria, desculpa. Porque eu adoro móveis e eu faço vários itens de marcenaria, eu já trabalho nesse ramo há muitos anos, então eu quero abrir uma marcenaria. O que o gerente fez? Sentou para trás e falou assim, se fosse um cabeleireiro, eu te emprestava o dinheiro. Mas uma marcenaria não é coisa de mulher. Então é assim, por isso que a gente recebe 0,04% do dinheiro que é aportado nas startups. É muito absurdo. E aí a gente vai para o número de mulheres que lideram ali, os brasileiros, é mais de 50%. Como é que a mulher vai liderar financeiramente um lar brasileiro se ela ganha 30% a menos? Se ela não consegue dinheiro no banco, se ela é desacreditada no pronto-socorro. Então, tudo isso influencia o número da liderança feminina. Né? A gente está falando de um conjunto de coisas aqui. Então, é difícil, é muita coisa para trabalhar. É por isso que eu acho bom que tem gente, que tenha gente otimista. Porque é isso, os dados são péssimos. São péssimos. Mas eu acho que assim, eu tenho a oportunidade hoje de vir aqui sentar contigo e gravar isso, para mim, é uma grande coisa. Sim. Porque a gente começa a levantar, pelo menos, as orelhas das pessoas por aí. Nossa, será? Será que ela está falando a verdade? Como é que será que é na minha empresa? E aí as pessoas começam a ir atrás. Eu acho que esse é um grande primeiro passo. Então, quando a gente fala, a gente usa a camiseta, né, na Ângelo, vamos mulherar, é isso. A gente tem que apoiar outras mulheres, apoiar outras empresas e apoiar as empresas para trazer as mulheres para liderança, para elas terem todos os benefícios que as mulheres podem trazer para a empresa. Então, não é simplesmente um movimento, né? Ai, vamos mulherar, vamos tomar um café com bolo, ou vamos fazer a unha juntas. Não que isso não seja ótimo, eu adoro tomar café com bolo e fazer a unha e bater papo com as minhas amigas. Mas vamos mulherar no sentido de vamos ajudar outras mulheres. Porque a gente tem muita coisa para fazer. Sim, e eu conversei com várias empreendedoras já. Uma coisa que várias já me falaram foi que uma coisa que elas sentem muita falta é colocar o dinheiro. Sim. Falando em startup, assim, o que elas sentem muita falta é isso. Porque o dinheiro vem da onde? Family and Friends, né? Vem da família, vem dinheiro dela, vem dinheiro do carro dela e vem dinheiro dos amigos mais próximos. Porque os bancos fazem isso. A marcenaria não, é coisa de homem. É assim, o gerente que é machista e tem o preconceito vai fazer isso. Em compensação, por que o meu otimismo? Porque tem um outro gerente que não deu empréstimo para uma empresa consolidada, porque ele não tinha um número de liderança. Por isso que eu fico otimista, entendeu? Porque eu acho que as coisas estão mudando. A passinhos bem de tartaruguinhas, sim, mas a gente tem falado sobre isso e quanto mais mulheres entenderem isso e mais mulheres ajudarem outras e não se verem nessa posição de concorrência ou de que, ai não, se eu ajudar ela vai querer tomar meu lugar. Não, gente, tem lugar para todo mundo. Eu era muito criticada quando eu tinha a loja lá em 2009, que eu ajudava as outras empreendedoras, né? Vinha e perguntava, onde tu comprou essas sacolas que tu coloca os produtos? Eu falei, na loja tal, não sei o que, eu te dou o telefone. E aí as pessoas vinham, mas nada, tu tá ajudando os concorrentes. Eu falei, gente, olha o tamanho do São Paulo, olha o tamanho do Brasil. Tem cliente para todo mundo. Então, essa história de concorrência, para mim, é balela, sabe? Eu acho que, sim, se eu tiver a oportunidade de ajudar outra mulher, eu vou ajudar outra mulher. Eu não vou achar que ela vai ser concorrente ou que ela vai roubar meu lugar. Sim.
de novo, eu sou otimista e sou inocente, mas Não, eu também tento pensar dessa forma. Essa é uma das razões de eu fazer o podcast só com mulheres. Que o pessoal às vezes reclama. Poxa, mas você não vai convidar nenhum homem, não sei o quê. Assim, eu poderia convidar. Eu tenho vários homens que eu conheço que são muito legais e etc. Mas assim, esse é o meu espacinho. Então eu vou fazer desse espacinho é, alguma coisa que eu realmente acho que vai, de alguma forma, ajudar outras mulheres, inspirar outras mulheres. sim, vai ressoar, né? Exato, entendeu? Então, é por isso que eu só convido mulheres mesmo, gente. Bom, a gente tinha ficado uma história para contar que era do Bora Inspirar. Ai, é né? verdade, eu ia perguntar isso. Então, assim, numa das reviravoltas da minha vida, porque assim, aqui eu contei a parte bonita, né? Ai, fui advogada, conheci meu marido no carnaval. A parte dramática, a gente acaba não contando tudo. Por exemplo, por que eu quis vender a empresa? Porque eu tive uma depressão profunda, porque eu perdi meus dois pais na mesma, assim, com 28 dias de diferença. E aí veio a história do livro. O meu filho mais velho estava se mudando, isso foi em 2022, para Israel. Agora o meu filho mais novo está indo, domingo que vem, aliás. E aí eu estava muito mexida com tudo aquilo, né? Ele tinha 15 anos na época, era uma oportunidade incrível para ele, mas eu, como mãe, estava muito mexida. E aconteceu na mesma semana, na semana que ele ia viajar, eu perdi um irmão, faleceu um irmão meu que ele tinha paralisia cerebral, morava lá no Acre, era filho do meu pai com a minha madrasta, e eu não pude nem ir no enterro do meu irmão, porque eu tinha que embarcar meu filho para Israel na mesma semana. Então foi uma semana muito difícil na minha vida, mas que eu pensei assim, eu preciso de alguma coisa para acordar segunda-feira de manhã. Como é que eu vou estar segunda-feira de manhã? Embarco meu filho no domingo, segunda-feira, o que eu vou fazer? Porque eu já fico antecipando as coisas, né? A mente de uma pessoa ansiosa funciona assim. E aí eu falei, eu preciso inspirar outras mulheres. E quando eu conto a minha história, ou quando eu ouço histórias de outras mulheres, eu falo, nossa, gente, que demais, ela já passou por tudo isso, por ela estar aqui trabalhando feliz, né? Eu me inspiro muito. E eu sempre gostei muito de livros. Eu sempre fui aquela pessoa que eu não consigo dormir sem eu ler um capítulo de um livro. Na minha cabeceira eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Então eu falei, eu gosto de livro e eu gosto de inspirar pessoas. E aí eu lembrei que tinha uma amiga que estava começando com uma editora. Daí eu falei, eu vou mandar um recado para ela e vou combinar de encontrar com ela na terça-feira. Falei, segunda eu não vou estar inchada de chorar, então é melhor na terça. E a gente sentou e eu falei, Shelly, eu tenho essa ideia. Eu acho que as histórias das mulheres empreendedoras de gente como a gente, Sim. elas têm que atingir outros lugares. E que forma a gente tem de fazer isso? É uma forma que eu gosto, que é através do livro, né? Através das histórias. E aí brilhou o olho dela e ela falou, eu topo. Eu falei, mas eu não tenho nem ideia, nem projeto. Ela falou, a gente vai construir juntas. E aí, em setembro de 2022, nasceu o Bora Inspirar, que foi um nome muito feliz, que inclusive foi a Shelly que deu para o projeto. E a gente já está com 2 livros. Era isso que eu ia falar, foi rápido, né? Pra ter uma segunda edição. Foi. E aí, o que a gente fez? A gente convidou nesse primeiro, eu convidei mulheres empreendedoras a contarem as suas histórias. Então, veio mulheres de vários ramos, com várias empresas diferentes, e cada uma conta a sua história. As coisas boas, as coisas ruins. Porque também não adianta a gente vir aqui só contar um mundo lindo e cor-de-rosa, né? Sim. Existe perrengue, existe muito perrengue para as mulheres. Então, esse livro foi super legal, teve um alcance super interessante e aconteceu uma coisa que eu não esperava. As mulheres se sentiram muito felizes e empoderadas ao contar a sua história. Sim. Aí a gente fez um segundo livro só com as mulheres da Ângelos, então só de mulheres da liderança. Esse a gente lançou em outubro do ano passado. E esse também teve uma repercussão. Teve mulheres que escreveram um livro e falaram, Nara, eu já estou no meu terceiro livro. Porque eu comecei com aquele capítulo do teu livro ano passado, agora eu já estou escrevendo meu terceiro livro. Então, assim, despertou nelas uma coisa. Uma outra foi dar aula na pós-graduação.
Ela falou, eu senti que eu preciso passar conhecimento adiante depois de escrever o livro. A outra, então assim, volta e meia elas me mandam mensagens e falam, Nara, isso aqui aconteceu porque o livro abriu essas portas para mim. Então, assim, eu estou super realizada, né? Eu quero continuar com esse projeto de fazer outros livros, porque eu acho que é bom para a mulher que escreve, Sim. né? Colocar a sua história, mostrar a sua história. E é bom para a mulher que lê, que ela fala, bom, eu também fui advogada, eu não quero mais advogar. Será que eu posso arriscar outra carreira? Sim, você pode arriscar outra carreira. Pode dar certo, pode não dar certo. É o que eu falo para as minhas mentoradas. O não, tu já tem. Se não der certo, tu tenta de outra maneira. Sim. Né? Que eu acho que o que a gente não pode é ficar parado num lugar esperando um resultado diferente. Né? Sim. A gente tem que ter movimento para ter movimentos diferentes. Então, só para dizer que assim, esse foi um projeto pessoal meu, mas que já acabou reverberando em muitas outras pessoas e que tem a ver com liderança também, né? Porque quando tu toma a frente de um projeto, quando tu te empodera da tua história, tu te torna uma líder melhor. E a líder não precisa ser simplesmente só a CEO ou Sim. a diretora. Não, pode ser líder de uma equipe de 2 pessoas, né? Mas tratar aquilo como uma liderança séria, como uma liderança inspiradora. Então, esse é o meu projeto aí, mais pessoal esse, que acabou virando Gente, mas é isso. Eu negócio. adoro. Não é à toa que eu comecei falando, ó, e nem foi combinado, tá, gente? Mas é que, de fato, né? Eu convido mulheres que eu acho inspiradoras. Porque é isso, assim. Às vezes é uma coisa, né, que essa pessoa vai falar, essa pessoa vai contar, outra pessoa pode se identificar. E eu fico muito, muito feliz porque eu só recebo mulheres incríveis. A gente atrai, né, as coisas boas. Quando a gente faz coisas boas, eu acho que a gente atrai coisas boas. Então, acho que por tu tá abrindo esse espaço, ó, o tu, ele vem, né? 22 anos de São Paulo, mas o tu, ele vem. Quando tu tá abrindo esse espaço para palavras, né, para Sim, vozes de mulheres, tu acaba atraindo coisas boas, né? Eu acho que o mundo funciona assim, se a gente faz coisas boas, a gente atrai coisas boas. Por isso que tu encontra tantas mulheres. é verdade. Não, e eu acho legal uma coisa que você falou no comecinho da conversa. Eu entrei no Ângelos porque ano passado eu me descobri empreendedora, né? Porque eu sempre trabalhei em grandes escritórios e tal, grandes corporações. E ano passado que eu vim para o meu atual escritório, que é como se fosse uma startup, assim, porque, enfim, agora somos 4 sócios, mas é, eu sou a pessoa mais velha do escritório, né? Eu sempre falo, antes eu estava num escritório que tinha 50 sócios e eu acho que eu era a sócia mais nova. Aqui, né, são 4 e eu sou a sócia mais velha. Então, assim, é uma mudança completa. Sim. E, e eu me senti, né, muitas vezes, assim, sobrecarregada, querendo dividir, querendo ouvir de outras mulheres. Foi por isso que eu entrei na Ângelos. E é isso, é uma oportunidade incrível, só tem mulheres incríveis. Antes de terminar, Nara, uma pergunta que eu sempre faço para todas as minhas convidadas. Se você fosse dar um conselho aí para uma jovem querendo empreender ou querendo entrar num mercado como de tecnologia, que ainda é muito masculino, qual que seria esse conselho? Eu acho que o conselho é assim: primeiro descobrir se é isso que tu quer mesmo. Eu acho que quando a gente tem certeza do que a gente quer, a gente consegue lutar mais, ter mais resiliência, ser mais otimista, né? E isso reverbera nas nossas palavras, nas nossas ações. Então, ter certeza do que a gente quer é um passo fundamental. E aí, assim, pode dar errado? Pode. Não tem nenhum problema. O importante é assim, não, eu quero continuar tentando. Então eu vou fazer diferente. Então, assim, tenta se adequar. Deu errado por uma porta, tenta se adequar e tenta outra porta. Mas assim, tendo certeza do que tu quer. E quando eu falo certeza, não é aquela coisa, 100% de certeza. Não, eu gosto disso. Eu sempre uso uma expressão, é assim, o que te faz acordar de manhã?
Se acordar de manhã e vir para o escritório é uma das coisas que te faz feliz, claro que não é a única, e a gente sabe que a vida é cheia de, Sim. né, de nuances e precisa ser assim, vai e segue em frente, entendeu? Ontem eu fui dormir super tarde, que a gente teve um evento, inclusive da Ângelos, que foi sensacional. E aí hoje eu estava super animada para vir aqui, porque é isso que eu gosto. É isso que eu gosto de fazer. É fazer com que as mulheres entendam isso, que elas podem seguir os sonhos dela, elas podem conquistar as coisas. Então, assim, meu conselho é esse. Entenda, é isso que eu quero, é isso que eu quero levantar de manhã e fazer, então eu vou. Porque é muito mais fácil. Sim. Concordo 100%. Porque é isso, gente. A vida do empreendedor, ela você precisa da resiliência. E você não vai ter essa resiliência se você não tiver realmente investida naquilo, né? De querer, de ter encontrado o seu propósito ali. Então, Nara, muito obrigada por essa aula. Imagina, imagina. Obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada por apresentar aí tantas informações sobre essa questão da equidade de gênero. Obrigada por tudo. Eu queria só agradecer. Imagina, eu que E agradeço. olha, gente, é coisa da Isabela. Isabela vai ter que fazer essa edição para sair no dia certo isso aqui, da equidade de gênero. Obrigada. Mas é isso, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, imagina.